informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 22 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Expectativa do setor industrial para 2018 é de crescimento de 8% do PIB estadual. Receita da agropecuária de Mato Grosso do Sul deve fechar 2017 com aumento de 1 bilhão. Paraná estendeu para janeiro o plantio da soja. PMA aplicou mais de 26 milhões em multas em 2017. Polícia recuperou mais de 500 bovinos furtados de fazenda em Maracaju. E comissão aprova regras para transporte rodoviário de cargas no país. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia com tempo estável na região de Dourados. A meteorologia prevê dia de sol com muitas nuvens, períodos de tempo nublado com chuva de média intensidade a qualquer hora. E o verão começou oficialmente ontem às 13 horas e 28 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. Foi o dia mais longo de 2017. A principal característica desse verão é o fenômeno Laninha, que deixa as águas mais frias no Pacífico Sul até março, disse Expedito Rebelo, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia. Ele explicou que o fenômeno irá influenciar principalmente o Sudeste e aqui o Centro-Oeste, com ocorrência de mais chuvas. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Feirão Raça Forte Ford Via Sul. Ranger Diesel XLS 4x4 automática 2018. A melhor Ranger de todos os tempos. 5 anos de garantia total. 7 airbags. Controle de tração e estabilidade. Sensor anticapotamento e com o maior desconto da categoria. De R$ 159.460 por R$ 119.990 à vista. Consulte condições para parcelas semestrais com taxa de 0,99%. Ford Via Sul Dourados 3416-6000. Ponta Porã 3431-6611. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com valores estáveis. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135,00 pela arroba do boi gordo à vista, mesmo preço do friboi de Ponta Porã com 30 dias para o pagamento. Pela roupa da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125,00 à vista, o friboi R$ 128,00 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22,00 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,30 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com
com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Policiais militares ambientais autuaram em flagrante um homem de 64 anos acusado de degradar matas ciliares às margens do rio São Bento, próximo do ponto onde deságua no rio Ivinhema, em Bataíporã. A ação resultou em multa de R$10 mil. O homem era responsável por uma obra ilegal de ampliação de um rancho pesqueiro numa área de preservação permanente. No local, o imóvel, que era de madeira, estava sendo reconstruído e ampliado em alvenaria. A obra, que fica a 11 metros do rio, desrespeitava a exigência de haver 50 metros de preservação permanente de matas ciliares. As atividades foram interrompidas e, ao proprietário, exigido a remoção da obra e recuperação da área. A Polícia Militar Ambiental divulgou o balanço ontem que os 25 destacamentos em Mato Grosso do Sul fizeram até 15 de dezembro 1.100 autos por infrações de crime ambiental. As multas aplicadas chegam a R$26.900.000, o que na prática não quer dizer que o dinheiro está em caixa, porque os infratores podem recorrer além do processo do recolhimento ser longo. A maioria das infrações foi relativa à pesca, 447 no total, ou seja, mais de 40% dos casos. Depois vem as chamadas infrações contra a flora, entre elas desmatamento, por exemplo, com 354 autuações. Outros 161 autos de infração foram feitos por poluição e mais de 131 pessoas autuadas por infrações contra a fauna, como caçadas. Em menor número, há casos de transporte de produtos perigosos, como agrotóxicos e combustíveis, contra o ordenamento urbano e a administração ambiental. Um trabalhador rural de 48 anos morreu na terça-feira em Bataguaçu depois de cair de uma mula enquanto estava em um assentamento. O animal estava em fase de doma. A mula pulou e derrubou a vítima, que caiu de cabeça no chão. Os bombeiros foram acionados, mas o trabalhador morreu no local. A polícia recuperou mais de 500 cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma fazenda em Maracaju. O crime foi no último domingo, quando um rebanho de 640 animais sumiu da fazenda Guanandi, que fica próxima do distrito de Vista Alegre. Conforme o diretor da Geral de Polícia Civil, Marcelo Vargas, a recuperação foi feita por policiais civis de Maracaju, juntamente com agentes do Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, que estava em busca dos animais desde o dia da denúncia. O gado foi encontrado espalhado por propriedades vizinhas à fazenda a qual pertenciam. A suspeita da polícia é que alguém tenha cortado a cerca que mantinha os animais presos para furtá-los. Os ladrões podem ter desistido do crime devido ao tamanho do rebanho. Até agora, nenhum suspeito pelo crime foi preso. A investigação é conduzida pela Polícia Civil de Maracaju. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, estima para 2018 o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, do setor industrial em 8,8%. Em 2017, o aumento foi de R$20 bilhões, o que representa 9,1% em comparação ao ano passado. Até o fim do ano, a estimativa de faturamento do setor industrial no estado é de cerca de R$36 bilhões. Apesar das investigações da Operação Carne Fraca,
o segmento do frigorífico foi o que mais se destacou, com faturamento de 15 bilhões de reais e gerando emprego para 25 mil pessoas. Em segundo lugar, aparece o setor sucroenergético, ou seja, das usinas, seguido do metal mecânico e da celulose e papel, que faturou esse ano 2 bilhões e 500 milhões de reais e empregou quase 4 mil pessoas. Todos esses setores foram responsáveis também por impulsionar a exportação de produtos industrializados. Depois de 2 anos seguidos com números negativos, 2017 vai fechar com saldo positivo de 9,6% na exportação, o que representa quase 3 bilhões a mais. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, divulgou na quarta-feira uma portaria que estende o plantio da soja no estado até 14 de janeiro. Essa medida, contudo, trata-se apenas de uma extensão de plantio em função dos problemas climáticos durante a safra. Inácio Afonso Kretz, presidente da ADAPAR, destacou que, segundo o calendário oficial, o plantio se encerraria em 31 de dezembro. Porém, os plantios de milho e feijão enfrentaram problemas de estabelecimento em setembro, o que atrasou a safra e, consequentemente, prejudicou a soja, que deveria ser plantada após esses cultivos, em especial no sudoeste do Paraná. Assim, por meio de um consenso técnico baseado em dados oficiais robustos, a ADAPAR resolveu atender o pedido do setor produtivo e dos técnicos. Mas o professor Erlei Melo Reis, doutor em fitopatologia, acredita que a decisão da ADAPAR de ampliar o plantio da soja até 14 de janeiro no Paraná precisaria ser melhor analisada e que, em termos de proliferação da ferrugem asiática, não é uma decisão acertada. Ele explicou que qualquer estratégia relacionada a um maior ou menor período de presença de plantas verdes no solo influenciam diretamente o comportamento dessa doença. Com um maior período, ocorre também maior produção de esporos da ferrugem, que surge mais cedo e com maior intensidade, exigindo também que os produtores realizem um maior número de pulverização de fungicida. Esse fator pode trazer prejuízos diretamente no custo de produção. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP, de Mato Grosso do Sul, deve fechar 2017 com um aumento de 3,6% em comparação com 2016, passando para 28 bilhões 519 milhões de reais, o que representa 1 bilhão a mais, segundo informou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O VBP é um indicador da atividade calculado com base nos volumes de produção e preços médios da agricultura e pecuária. Conforme os dados, do valor bruto de produção que o Estado deve ter esse ano, 65,5% deve vir da agricultura, que deve atingir os 18 bilhões 684 milhões de reais, e 34% da pecuária, que deve totalizar 9 bilhões 838 milhões. Dos 3 principais produtos da agricultura em Mato Grosso do Sul, no que se refere ao VBP, 2 devem fechar o ano com crescimento em relação à safra passada. A cana, com quase 35%, saltando para 5 bilhões e 51 milhões, e a soja, com 0,7% para 8 bilhões 886 milhões de reais. Em contrapartida, o milho deve contabilizar uma queda de 12,6%, ficando em 3 bilhões 413 milhões. Já na pecuária, a criação de bovinos, a projeção é de uma queda de 4,8% no VBP desse ano, em comparação com o anterior, recuando para 7 bilhões 372 milhões de reais. Também está previsto um acréscimo de 12% na produção de suínos, para 596 milhões, e uma queda de 7,9% na de frango, que recuou para 1 bilhão 638 milhões de reais. O Brasil vai iniciar a exportação de embriões bovinos in vitro para a Colômbia. Nessa semana, o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura fechou acordo com o Instituto Colombiano Agropecuário, que vai viabilizar o embarque dos produtos. O certificado veterinário internacional, firmado entre os 2 países, foi atualizado para atender produtores brasileiros e colombianos.
A coordenadora de Trânsito e Quarentena Animal do Ministério da Agricultura, Judy Nóbrega, considera o acordo promissor, pois o mercado colombiano é o principal importador de genética bovina brasileira para melhoramento do rebanho de corte. Até agosto de 2016, não havia acordo com os países da América do Sul para o comércio de embriões bovinos in vitro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido apresentado pelos empresários Joésia Batista e Ricardo Saldi, da JF, dona da JBS, para revogar a prisão preventiva a que estão submetidos por terem omitido informações no acordo de delação premiada fechado com o Ministério Público Federal. Em sua decisão, Fachin argumentou que a manutenção das prisões preventivas revela-se imprescindível para resguardar a ordem pública e evitar a ameaça de risco dos acusados voltarem a praticar crimes. A produção brasileira de carne de peru deverá finalizar o ano de 2017 com um total de 390 mil toneladas, superando em 6% a produção em 2016, que foi finalizada com 367 mil toneladas. As informações foram divulgadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. Os embarques para a carne de peru devem finalizar novembro com 6.600 toneladas, uma queda de 45% em relação ao mesmo período de 2016. Com esses valores, o setor obteve receita de 17 milhões e 100 mil dólares. Valor 44,5% menor que no ano passado. As previsões da ABPA apontam que o ano deve finalizar com 109 mil toneladas de carne de peru exportadas, menos 21%, o que deve gerar uma receita de 276 milhões de dólares. Santa Catarina, Pernambuco e Rio Grande do Sul registraram o maior volume de produção de carne de peru nesse ano. O estado catarinense ficou em primeiro lugar com 34 mil toneladas produzidas, seguida de Pernambuco com 32 mil e o Rio Grande do Sul com 17 mil. Como os principais destinos para essa carne, o país teve os Estados Unidos, que importou 42 mil toneladas, África do Sul com importações de 13 mil e Angola com 8 mil toneladas exportadas de janeiro a novembro de 2017. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão aprova regras para o transporte rodoviário de cargas no país. Depois de quase 6 meses de discussão, foi aprovado em uma comissão especial o projeto que define as regras para o transporte rodoviário de cargas no país. O transporte sobre rodas é responsável pelo deslocamento do produtor até o destino final de 80% de tudo que é produzido no Brasil, como justificou a autora do projeto, a deputada Cristiane de Souza Yared, do PR do Paraná. O projeto, que cria o marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, foi aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. O substitutivo, que tem mais de 80 artigos, estabelece as maneiras como transportadores podem ser contratados, regras para segurança nas estradas e obrigatoriedade de seguros para acidentes, perda da mercadoria e até assaltos. Uma das novidades é a criação do transportador que só carrega a própria produção, como os pequenos produtores rurais. Pelo projeto, quem estiver enquadrado nesta categoria não poderá transportar cargas para terceiros.
A proposta também prevê a categoria de transportador autônomo, que tem até 3 caminhões, e a atuação de cooperativas de caminhoneiros. O deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, cobrou um tratamento diferenciado para eles. 3 pontos me chamam a atenção. Primeiro é que nós estamos tratando de um setor economicamente fundamental para o país. 90% do nosso PIB, da nossa economia nacional, é transportado por caminhão. Segundo, nós temos transportadores que têm 1 caminhão, meio caminhão, até transportadores que têm centenas de caminhão. Não se deve tratar os desiguais de forma igual. A proposta dá ainda à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o poder de centralizar a fiscalização, conceder o registro para as atividades e estabelecer normas para o setor. É a ANTT que vai dar o registro para as empresas de transporte e fiscalizar a atuação dos transportadores autônomos e empresas. O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, criticou o que chamou de excesso de poder da ANTT e pediu que os caminhoneiros autônomos ficassem isentos do registro, mas não foi atendido pelo relator. Segundo Colato, o registro na agência é apenas uma burocracia desnecessária e o órgão não teria estrutura suficiente para atender a demanda. A burocracia nesse Brasil é infernal. A ANTT quer centralizar tudo e nós estamos burocratizando a questão do transporte no Brasil, que nós temos que melhorar e facilitar e resolver os problemas. A atividade de transporte rodoviário, segundo o relator, Nelson Marqueselli, envolve mais de 2 milhões de trabalhadores e veículos, e a falta de uma legislação específica é um dos gargalos do setor. Mas ele comemorou a aprovação da proposta, possível depois de muita negociação. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.